Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Hoje vamos estudar sobre a Parashá Vaishlach, que significa Ele envia. E nós vamos falar de alguns assuntos assim muito interessantes. E eu gostaria que você parasse para prestar atenção hoje, porque eu vou abordar essas questões sob um ponto de vista um pouquinho diferente, tá? Então eu gostaria que você pudesse prestar muita atenção naquilo que nós estaremos expondo hoje. A Parashá começa dizendo assim: e enviou Yaakov adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. E ordenou-lhes dizendo: assim direis a meu senhor Esaú, assim diz Yaakov teu servo, como peregrino morei com Labã, e lá me detive até agora. Nós estudamos numa outra porção da Torá, mostrando que Edom é Roma, muito bem, o Império Romano. Então olha só que interessante, nós temos aqui algo que eu considero assim espetacular, porque nós vamos ver o encontro de dois impérios. O Império Romano junto com Israel, que é o Império futuro. É o presente ligado com o futuro. Isso para mim é emocionante quando a gente começa a ver isso. Só que antes desse encontro, ele manda mensageiros, e quando os mensageiros voltam, tá? E só um detalhe aqui, a tradição judaica diz que esses mensageiros eram seres celestiais, tá? Que eram anjos. Aí tem gente que já no passado me perguntou assim: Rabino, como assim? Ele dava ordens aos anjos? Dava. Não, mas a gente pode fazer isso? Depende do teu nível de relacionamento. Entendeu? Depende. No judaísmo tradicional, aquilo que a gente chama de judaísmo rabínico, né? Isso não é muito comum, a não ser com rabinos de alta patente, digamos assim. Ok? Rabinos, inclusive, cabalistas, mas isso não é muito comum. O que é mais comum é quando você tem uma concepção e você sabe o que fazer e como fazer. Entendeu? Porque, por exemplo, uma das coisas que a gente precisa ver é o seguinte: nós temos a visão, nós não temos a visão aberta, mas deveríamos ter. Então, quantos de nós oram para que o Senhor abra a nossa visão? Muito bem, só tem 2, 3 ali, né? A pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: você tem que ver os dois lados, você sabe, né? Você sabe que o lado celestial é lindo, mas você sabe que o lado maligno é horrível e fedorento. Então, eu estou fazendo esse parêntese aqui para você compreender que vai haver um choque entre dois reinos. O reino de Roma, o Império Romano, que é a última galuta, tá? Com o Israel, que é o futuro. E nós já falamos na Parashá passada, uma das Parashiot passadas, que Israel e Roma não podem governar juntos. Quando um sobe, o outro cai. Israel ainda hoje está no patamar inferior. Isso eu estou falando aos olhos vistos. Mas espiritualmente, Israel está num patamar muito superior ao Império Romano. E eu quero que você entenda uma coisa: Israel influencia o mundo através do conhecimento da Torá. E é através do conhecimento da Torá que Israel desenvolve tecnologia, que Israel desenvolve tudo que tem no mundo hoje. Você deve ter aí na sua mão um aparelho celular. Isso aqui é invenção de judeu. Se você tem um computador, é invenção do judeu. Um processador, tudo que vai dentro do computador, a maioria dessas coisas foram criadas por judeus. Então você vê a influência judaica de uma forma muito forte dentro do Império Romano, não militarmente, mas intelectualmente.
Eu vou mostrar uma coisa para você aqui, porque quando Jacó manda esses mensageiros, ele não vai usar força bruta, ele vai usar o quê? A força espiritual que ele tem, para fazer com que isso aconteça. Rabino, eu posso fazer isso? Pode, mas você tem que ter um nível de relacionamento com esses seres celestiais. Primeiro você tem que pedir para abrir a visão. Segundo, você tem que pedir para que o Senhor te permita ver quem são os mensageiros que estão com você, ou quem é o mensageiro. Porque via de regra, cada pessoa tem um. Quem tem mais de um, é porque a briga é um pouco maior. Ah, Rabino, mas é bom ser protegido por mais de um ser celestial, vamos chamar de anjo, né? É, mas isso significa que as responsabilidades são muito maiores e que as lutas também são. Pergunta? Vamos ver. Então, Rabino, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Sobre essa questão do anjo, né, e de conseguir falar com ele, como o senhor estava falando, eu acho que, na verdade, né, a gente tem que ter um alinhamento, né, conforme a gente vai evoluindo, a gente vai entendendo mais, se é que eu posso dizer assim, se eu estiver errado no meu termo sobre corrida, a própria Kavaná, que o Eterno quer que a gente faça, né, porque o mensageiro, ele cumpre a mensagem, né, como um soldado que cumpre a missão, ele não sabe exatamente o propósito, mas ele cumpre. O mensageiro, né, o anjo, ele é mais ou menos isso, ele é um cumpridor de ordens. Tanto que quando ele luta, né, quando Jacó luta com o anjo de Edom, né, do irmão dele, né, de Esaú, né, onde ele sai machucado ali, né, ele sai com uma marca daquela luta contra aquele anjo, ele pergunta, né, me abençoa, né? Então ele fala assim, eu não posso te abençoar porque eu não fui mandado para isso. Né? Então fala quem você é. Aí, o anjo muda toda hora que ele recebe uma missão, recebe um nome a cada missão que ele recebe. Né? Então, toda essa questão quando a gente fala, né, de que como o senhor estava falando, são dois reinos, né, Roma e Israel. Na verdade, a questão é quanto mais se afasta da vontade de Deus, né, porque tanto Esaú quanto Jacó, eles tinham anjos, tanto que Jacó lutou com um anjo, né, ou seja, ele tinha a influência do Eterno, só que como é que eu vou dizer assim, a força, mas na verdade o alinhamento maior com a Kavaná do Eterno era tão grande em Jacó que o próprio Eterno protegeu ele conseguiu lutar com um anjo, né? Então acho que é mais ou menos essa a questão, né? Mas o que hoje nós estamos falando é o seguinte, Jacó, ele tinha uma comunhão com o Eterno, que ele começa. Aí eu queria que vocês entendessem uma coisa. Ele começa vendo ele subindo a escada e descendo. Ou seja, tá? Ele começa com a espiritualidade dele lá no alto. E quando ele chega nesse ponto agora, você vai perceber que ele luta com esse ser celestial. E aí nós vamos descobrir pela Torá que ele lutou foi com o próprio Yeshua, não era um anjo. Tá? Se você pegar o texto em hebraico, nós já falamos sobre isso também, ele luta com o próprio Yeshua. Então, a aparição de Yeshua para Jacó. Aí viria uma pergunta, por que Yeshua apareceria para lutar com Jacó? Por quê? Porque Jacó ia ter um encontro com quem? Com Esaú, com Edom. Então, Yeshua precisaria curar Jacó. Nós vamos ver isso daqui um pouquinho, mas ele precisava curar a alma dele. E para que ele pudesse curar, ele precisava ter esse embate com ele. E uma outra coisa, irmãos, demônio não pode abençoar ninguém. E Jacó já tinha tudo. O que ele precisava naquele momento? Que a alma dele fosse curada. Ele era próspero, bem-sucedido e fecundo. Primeiro, próspero, ele tinha comunhão com o Eterno. Bem-sucedido, ele tinha dinheiro. Fecundo, ele tinha filhos, ele tinha servos, ele tinha tudo aquilo que ele precisava. Qual era o único problema de Jacó? Por que ele precisava de uma bênção? Para poder encontrar agora com Esaú. Então a gente vai perceber que na tradição judaica diz que era o anjo de Esaú, que era um demônio. O demônio não pode abençoar ninguém. Nesse ponto eu sou divergente da tradição judaica. O demônio não pode abençoar ninguém. Os irmãos entenderam isso?
E o demônio, ele não tem poder de bênção. O único que pode abençoar é o Eterno, na pessoa de Yeshua. Fique claro isso, tá? Então, o que um mensageiro ele pode fazer? No máximo, ele pode trazer a bênção, porque ele vai trazer algo que é resultado da nossa necessidade. Os irmãos estão entendendo isso? Então, quando no Shabbat nós cantamos Shalom Aleichem, os anjos vêm para nos trazer presentes. Dentro do escopo do presente, o que é que está? A bênção. A bênção relacionada ao quê? A nossa necessidade. É entre o tetragrama. Eu me torno aquilo que me torno, porque ele se torna aquilo que é a nossa necessidade. Os irmãos entenderam isso? Por isso que isso aqui é uma coisa muito interessante. E eu quero mostrar para vocês o seguinte, que ainda hoje existem pessoas que conhecem os anjos, que estão com eles e trabalham com eles. Fala assim, olha, anjo, eu preciso de tal coisa, vai, faz isso assim para mim. Rabino, isso é possível? É sim, é possível sim. É que nós temos um problema de ignorância espiritual. Nós não conhecemos o mundo espiritual. E a gente fica muito preocupado. Por exemplo, quando nós estamos dirigindo nossos carros, você acha que o anjo está onde? Sentado do seu lado? Ou ele está na frente do seu carro te guardando? Atrás? Onde é que você acha que ele está? Ele está nos protegendo do assédio das trevas. Por isso que eu estou dizendo para os irmãos que quando ele envia esses anjos, o Midrash diz que eles chegaram lá para Esaú e deram a sua em Esaú e falaram, o teu irmão vai vir aqui, você recebe ele bem. Tanto que a atitude de Esaú muda. Ele disse, nós vamos ver lá na frente, que é completamente diferente. Ele vem com uma intenção, aí entra a Kavaná, que o Marcos falou, mas a Kavaná dele muda. Quando ele encontra com Jacó, ao invés de ele pegar Jacó no pescoço, ele pula e chora. 20 anos separado. Ele ainda guardava o rancor? Provavelmente sim. Mas aquele encontro prévio com aqueles anjos mudou alguma coisa. Por quê? Porque antes dele enviar, depois que ele enviou os anjos, ele teve um encontro com quem? Com Yeshua. Então houve uma conexão espiritual que se manifestou no tempo, na história dele, para que ele pudesse então fazer isso. Eu quero até incentivar os irmãos a orarem. Senhor, deixa eu ver o anjo que anda comigo. Ore por isso. Eu não sei se você já orou. Ore para assim, Senhor, eu quero ver o anjo que anda comigo. Eu conheço os que andam comigo. Por isso que as nossas brigas são um pouquinho diferentes. Porque não é só um. Pois não. Eu queria só pôr um pontinho aqui, porque a tradição judaica tem coisa que a gente tem que jogar fora, né? Porque está contrária à palavra. O anjo, o Edom, o Esaú, o demônio, jamais poderia mudar o nome de Jacó para Israel. Porque senão nós estamos com uma nação que o demônio colocou o nome. Imagina um negócio desse. A gente ficaria num negócio ruim, né? E Israel quer dizer, o demônio colocaria o nome do Eterno na nação de Israel. Quer dizer, jamais um demônio faria isso. Né? Então, tem coisas na tradição que você joga fora. Você não dá para você pegar aquilo, né? Porque aquilo ali está contrário. Outra, está dizendo que ele abençoou Jacó. O demônio não pode abençoar também, né? São detalhes que a gente precisa ver. Agora, eu só queria pôr, eu não lembro aqui, tem um salmo que ele fala que os anjos são nossos ministros, né? A nosso serviço. Hebreus fala isso. E outro detalhe, quando Kefa, em Atos, foi preso e o anjo soltou ele vai e bate na porta. A menina fala assim, é o anjo dele, achando que era o anjo de Kefa. E não era Kefa, porque o anjo vai se parecendo com a gente, né? Na voz, no jeito. Então ele. Então o meu anjo é bonito. Então só lembrando disso, que a gente tem nosso anjo, que isso é bíblico aqui, está na palavra, a gente não é nenhuma heresia que está se dizendo, né? E depois, se puder ler Atos, eu vou achar que o versículo é muito interessante. Esse assunto, irmãos, é um assunto que a gente poderia falar aqui por muito tempo. Se a gente for falar dos níveis de anjos que existem, dos tipos que existem, entendeu? Tem
uma coisa assim, diferente na angelologia do cristianismo, né? Que eles tomam um daqueles supervisores como se fosse um anjo comum, que é o arcanjo. Tá? Essa palavra ela significa supervisor. Então quem que é o arcanjo? Ele é um ser celestial que supervisiona o trabalho de um grupo grande de seres celestiais que a gente chama de anjos. Mas a palavra são mensageiros. Os irmãos entenderam? Então, tudo isso, uma hora nós vamos ter tempo, né? Quem sabe o Senhor nos permite, para a gente poder falar um pouco sobre isso e te mostrar, porque existem níveis de anjos que só estão no 7º céu. Eles nunca saíram de lá. Por quê? Porque a missão deles, aí volta para a palavra do Marcos, qual é? É só engrandecer o nome do Senhor no 7º céu. Entendeu? Então, tem coisas, irmãos, que a gente realmente precisa ter um conhecimento maior. E essa questão aqui é muito interessante, porque quando Jacó se retira para poder orar, ele faz uma oração, e ele disse assim: o Senhor me disse, quero me voltar à minha terra e à minha parentela, que o Senhor me faria bem. Né? E aí ele fala assim: olha, livra-me, peço-te, do meu irmão da mão de Esaú, porque eu o temo. Presta atenção nessa frase, eu quero trazer isso para o nosso presente. Uma coisa interessante, irmãos, é que hoje o Império Romano é tão grande, é um sistema de coisas, que eles de certa forma oprimem Israel, e Israel de certa forma tem respeito por eles. Haja visto que algumas decisões que são tomadas hoje em Israel, elas são influenciadas pelo governo americano, pelo presidente americano. Os irmãos sabem disso. Isso é uma questão política, é a geopolítica mundial. Então a gente sabe que isso aqui ainda existe. Mas o Jacó diz assim, que o Senhor diz para ele: certamente te farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. É interessante ele comparar os descendentes de Israel à areia do mar, né? Porque o mar, lá no livro do Apocalipse, ele fala de uma multidão de pessoas. Isso é muito interessante, esses links que são feitos, porque isso mostra que tanto a Torá quanto a Brit Hadashah, e mais especificamente o livro do Apocalipse, eles estão todos conectados e estão aqui dentro desse texto, dentro dessa paraxá, entendeu? E quando antes de ele pegar e ter esse encontro, a Torá diz assim que ele passou aquela noite e tomou que veio um presente para o seu irmão Esaú. Antes de falar do presente, irmãos, eu queria mostrar para vocês que existe uma forma da gente apaziguar a ira de alguém. Dando o quê? Um presente. Você quer agradar alguém? Dá um presente. Mas eu queria mostrar para você que existem dois tipos de presentes. Existe o presente que é funcional, que a pessoa vai poder desfrutar do presente, e o presente que eu chamaria de ocasional. A pessoa recebeu, que lindo e tal, mas ela não vai fazer uso constante daquilo. E quando Jacó vai dar presente para o seu irmão, ele dá o quê? 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com cria, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos. E ele pega tudo isso e entrega para o seu irmão. O total, só 580 animais. 580 animais. Dá para começar uma fazenda com esses animais. Lembrando que ele está dando macho a fêmea. Então veja bem que tipo de... exatamente. Vamos adiante, mais do que isso. Já é um bom rebanho para você iniciar. E o que ele está fazendo? Ele está dando para ele animais que podem gerar o quê? Multiplicação no rebanho. Quando você for dar um presente para alguém, e você quiser o bem daquela pessoa, você fala assim: eu quero ajudar aquela pessoa. Dê um presente que seja funcional, para a vida daquela pessoa poder decolar. A pessoa trabalha lá com o quê? Com informática, vamos dizer, que é o que todo mundo faz. Aí eu queria dar um presente para o fulano. Dá um bom computador para essa pessoa?
Por quê? Porque a ferramenta dela é aquela, para ele ganhar dinheiro, para ele se desenvolver intelectualmente. Eu tenho lá uma pessoa que eu admiro muito, ela é cozinheira. Chega e fala assim: o que você precisa na cozinha? Não, eu precisava de um jogo de panela, que fizesse isso, aquilo, outro, e a panela até saísse voando, já com a refeição, panela poderosa. Dá um jogo de panela para aquela irmã, entendeu? Eu precisava fazer um curso em tal lugar. Paga o curso para a pessoa, faça alguma coisa, dê um presente que tenha utilidade. E Jacó fez isso, e isso aqui hoje para nós é um padrão. Tanto que acontece uma coisa que é muito interessante, que uma das formas que as pessoas muito ricas fazem hoje em Israel está ligado ao ensino. Como assim? Tem gente que sustenta yeshiva, tem gente que paga 100, 200 alunos para poder estudar na yeshiva. Você entendeu o que eu falei ou não? Paga mensalidade de 200 alunos, com livro, com tudo na yeshiva. Ué, como assim? Para quê? Para desenvolver aquela turma. Então ele está contribuindo para quê? Para o futuro da humanidade. Precisa construir uma sinagoga, precisa construir uma yeshiva, a pessoa vai lá, né, e ajuda. Precisa ter dinheiro? Não. Você precisa ter a emuná, a fé necessária para você fazer alguma coisa. Ajudar 200 pessoas ou ajudar uma, sempre é algo extraordinário. Que você não sabe o fruto que aquela pessoa vai dar. Então, eu estou mostrando isso para os irmãos, porque daqui surgiu um padrão dentro do judaísmo moderno, onde pessoas se levantam para fazer aquilo que a gente chama de filantropia. O nome é até bonito, né? Filantropia. Mas na realidade, isso é dar um presente que vai gerar um fruto lá na eternidade, lá na frente, para essa pessoa. Então, quando Jacó faz isso, ele despacha o presente em partes, para que aquilo possa chegar para o irmão dele possa também ficar impressionado. Na realidade, irmãos, isso aqui é muito interessante, porque isso parece muito com alguém que quer namorar uma moça, ou que começou a namorar uma moça, e o rapaz quer impressionar ela, então ele vai dando um presente de cada vez, colocando um espaço de tempo entre aquilo, e quando der o último presente, ela já está apaixonada completamente, e fala: meu amor, eu quero casar com esse homem maravilhoso, me cobrindo de presente, fazendo tudo isso comigo. Então, assim como desperta o sentimento positivo numa mulher, poderia despertar um sentimento positivo em Esaú. E esse era o objetivo de Jacó. Por quê? Depois que ele fez isso, ele foi para poder orar sozinho. E aí que ele tem um encontro com Yeshua. E aí ele tem esse encontro, e quando ele pergunta para ele assim: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Eu sou o calcanhar do Eterno. Ele disse assim: não, agora o seu nome não vai mais ser Jacó, seu nome vai ser Israel. Por quê? Porque você lutou com ela, com o Eterno, face a face, e prevaleceu. E aquele lugar, ele é chamado de Peniel, a face do Eterno. Lembrando que quando ele na escada ele vê os anjos subindo e descendo, o Midrash diz que ele viu uma face, né, lá em cima da escada. E aqui ele não está vendo a face em cima da escada, ele está vendo ele face a face. Ok? Isso aqui é muito interessante, irmãos, porque isso aqui mostra a conexão entre estes dois momentos. O tempo em que ele saiu da terra dele, e ele tem esse encontro, essa experiência com o Eterno. E quando ele está voltando para a terra, um novo nível de experiência, que a gente precisa parar para pensar o seguinte: nós precisamos ter experiências com o Senhor,
Nós precisamos ter momentos em que a gente vai buscar a face do Senhor e permitir que uma experiência sobrenatural aconteça conosco. Porque senão não adianta nada a Bíblia. Eu estou estudando um livro que vai ser só mais um livro. Se ele não causar um impacto espiritual transformador no meu caráter, que vai resultar numa mudança do meu dia a dia com as pessoas, então é um livro comum. Mas se ele tem esse poder de mudar a minha vida, então nós estamos falando uma outra coisa. Pois não, irmão? Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. A minha dúvida, Rabi, é o seguinte: anjo sempre na forma de homem, né? Mas uma mulher, ela pode ser uma mensageira e pode fazer o papel do anjo, sim ou não? Em que sentido você diz isso? Então, vamos lá. Para mudar realmente assim, a condição de uma pessoa, tanto espiritual... Mas você está dizendo uma aparição? Isso, uma aparição, né? Onde que ela traz uma mensagem, né? E aonde que é uma mulher, vamos falar assim, né? De forma de mulher, mas ela tem esse mesmo, vamos falar assim, tem esse mesmo objetivo do anjo figura homem, né? Eu falo, né? Porque geralmente anjos a gente já pensa em homem, né? É porque a gente nunca viu uma aparição feminina. Então, aí que tá, essa que é a questão, é esse ponto, porque muitos relatos assim, de mulheres que apareceram e trouxeram uma mensagem transformadora, como o anjo traz, né? Só que não foram vistos como anjo, porque eram mulheres, né? Então, quer dizer, até que ponto que nós assim podemos, né, enxergar o anjo somente como um ser celestial homem, na figura... É porque na realidade, Mauro, assim, a eternidade ela é masculina. Não tem feminino na eternidade. Você vai perceber uma coisa muito interessante: quando a criação foi feita, todos os relatos falam do masculino, sempre. Entendeu? Quando Adão é criado, então se faz uma contraparte para ele, ok? Que é o feminino. E aí nós temos uma coisa interessante, porque inclusive os relatos rabínicos e todos esses não tem nada ligado a seres celestiais femininos, é sempre masculino. Você percebe o seguinte, que todas as vezes que apareceu na Bíblia, eram sempre homens, a figura masculina aparecendo, tanto para homens quanto para mulheres, sem dificuldade alguma, entendeu? E quando isso acontece, a gente entende o seguinte, então que no céu tem um padrão. O pai, ele é masculino, o filho é masculino, entendeu? O espírito, ele é, digamos assim, neutro. Mas uma coisa interessante é que quando Miriam precisou ter um filho, o Espírito Santo fez o papel masculino. A palavra ruach, ela é feminina, mas a ação dele é masculina. Isso é muito interessante no hebraico, entendeu? Então essas coisas nos levam a entender o seguinte, que o que tem lá na eternidade é dentro deste padrão, de um padrão masculino. Eu sei que as mulheres, as feministas vão odiar isso aqui, mas a forma como a gente lê a Bíblia e consegue trazer isso, inclusive dentro da tradição judaica. Por isso que a gente tem que pegar e ter muito cuidado, porque quando há uma aparição feminina e você olha, você fala assim, o que é isso aqui? Entendeu? Se você pegar, por exemplo, lá em Apocalipse, você vai ver que os seres que vão aparecer são masculinos. Só que os demônios, eles aparecem com a feição feminina, a nível de sedução. Então isso é uma outra questão. Por isso que eu falei o seguinte, essa questão da angelologia, ela precisaria ser discutida de uma forma com mais cuidado, para a gente poder compreender como que é esse desenvolvimento. Porque quando você pega a tradição rabínica, é o que eu estou te falando, não tem conversa, entendeu? Sempre é assim. Quando você pega, por exemplo, essa questão da existência dos demônios, você vê que os demônios, eles acabam tendo também essa conotação feminina.
mas não os anjos. Tá, mais um questionamento. A criança, quando nasce, ela não tem pecado, né? Sim. Uma criança. Uma criança. Isso, e todo mundo, né, fala que é um anjo, né? Por quê? Porque não tem pecado. A pureza. A pureza, isso. Por causa da pureza. Por causa da pureza. E aí aquela questão, uma criança, então ela vem em forma de anjo, na pureza, porque ela não tem consciência do bem e do mal, né? Sim. Beleza. E o que acontece? Se ela é um anjo, tá? O que depois, né, assim, durante o crescimento dela, desenvolvimento e tal, essa que é a questão. De fato, ela se torna anjo ou não a partir do nível de consciência dela? Quer dizer, ela vai para o caminho bom, o caminho errado, isso é o que vai distinguir se ela continua dentro, vamos falar da luz, né? Porque a luz é que a gente tem que ter isso em mente, né? Que faz parte da parte celestial, né? Que nos traz o bem, que nos faz crescer, eu falo nesse sentido. Então, eu quero dizer o seguinte, uma criança é uma bênção, eu estava falando de bênção, e Abraão ele foi presenteado com essa bênção do filho, não é? Ele esperou tanto tempo, e nasceu um filho, né? E ele, com certeza, logicamente, se sentiu, vamos falar assim, satisfeito, feliz, né? E merecedor. Então, o que eu quero dizer? Até que ponto que nós aqui, né, como pessoas, né, assim, hoje em dia, assim, que nós temos que enxergar exatamente que o anjo, independente do sexo, voltando no sexo, né, sendo uma criança, homem ou mulher, ela é anjo, dentro da pureza. Veja bem, eu não posso dizer que ela é anjo, porque eu posso dizer que uma criança, ela tem um caráter de pureza, até que ela comece a pecar, porque ela começa a ter consciência do bem e do mal. A partir desse momento, então, ela já perde essa conotação. Aí, porque essa coisa de dizer, se é uma criança, é um anjo. Isso é uma fala que veio aí dentro de uma tradição, e eu nem sei de onde surgiu isso, para dizer o seguinte, dessa questão da pureza, da alma da criança. Inclusive, Yeshua diz que nós devemos ser como as crianças, no sentido de nós sermos puros, entendeu? Porém, a gente vai entender o seguinte, a criança vai chegar no momento em que ela vai começar a mostrar os traços de caráter dela. Isso acontece quando ela começa a ter aqueles primeiros impulsos de fazer as coisas erradas. Porque você veja bem, uma criança, ela quando nasce, ela nasce pura, mas ela já vai tendo contato com os pais e de repente ela começa a ter aquilo que a psicologia fala, de que ela começa a testar os pais. Então ela começa a fazer uma coisa para ver se a mãe vai atrás dela. Nem todo choro é fome, entendeu? Mas a mãe chorou, a mãe corre. Tem coisa que a criança faz para testar o adulto. E quando nós pegamos esse gancho, nós fazemos isso com as pessoas, mesmo depois de adultos, nós ficamos testando as pessoas o tempo inteiro, para testar o quê? Os limites. Um anjo, ele nunca faz um negócio desse, porque ele vem com uma tarefa definida, ele não está lá para tentar me fazer extrapolar os limites, mas ele está lá para me guardar. Eu tenho dentro de mim uma cavanal, uma intenção de coração, e eu tenho também uma personalidade que me permite avançar ou não. Dentro disso, então a gente precisa entender o seguinte, a criança vai chegar num ponto em que ela já não vai ser mais criança, ela pode ser no corpo, mas na mente dela ela já vai começar a ter maldade para fazer as coisas. A partir daí acabou. Por quê? Porque ela vai começar a usar aquilo para poder influenciar a família. Ela, por exemplo, uma criança está no supermercado, ela olha uma coisa e ela fala assim, mãe ou pai, eu quero isso. O pai fala assim, não. Qual que é a primeira reação da criança se ela quiser manipular o pai e a mãe? Chora. Ou ela grita, ou ela começa a fazer um escândalo. Por quê? Porque ela sabe que aquilo vai gerar o quê?
uma retração no pai ou na mãe. E o pai vai falar assim, não faz isso. E quanto mais ela fizer, mais o pai vai se sentir constrangido a fazer isso, a fazer a vontade dela. Nós fazemos isso com o Eterno. A gente faz birra, Senhor, porque eu quero isso, eu quero aquilo, e faz birra, e chora, e esperneia. Aí o Espírito Santo vai falar assim, continua, não deu certo, acabou, vamos agora fazer a coisa certinha. Isso é um princípio de educação. Dizer não é algo maravilhoso. Por quê? Porque toda hora o Senhor diz para a gente, não. Quanta coisa que o Senhor pediu e para mim, ele falou assim, não. Por quê? Porque se eu recebesse aquilo naquela hora, eu estava ferrado hoje. Eu já dei a ilustração para os irmãos. Pega uma dessas crianças aqui e fala assim, eu vou dar para você $1 milhão, que é cerca de 5 milhões e pouco de reais. O que eles iam fazer com esse dinheiro? Nem sabem o que ia fazer com o dinheiro. Eu quero comprar tal coisa, o dinheiro dá, puf. Cada um deles aqui tem um desejo, como criança, mas eles não estão preparados para ter algumas coisas. Então o que o pai faz? Ele diz não, como forma educativa. Podemos voltar para Paraxá? Pois não. Pode fazer a pergunta, por favor. Não, é só para um pontinho. É porque o irmão falou sobre o anjo e a criança, e na verdade isso tem a ver com a cultura. É uma associação cultural. Nós não temos uma base, nós que temos a crença em Exu, cremos na Torá, não associa-se criança a anjo. A referência que a gente tem é na Brit Hadashah, que é a inocência, de ser puro mesmo, como pureza, mas é muito longe, é distante como o céu e a terra. Sim. Que anjo é anjo, criança é criança. Quer dizer, uma criança não é e nunca foi um anjo. Não tem. É que a cultura associou que quando é um anjinho, e aquele cabelinho, né? E a criança é pura. Então isso foi uma associação. E lembrando também que a concepção, né? A criança é concebida, a criança é pura, mas vem toda de uma concepção e assim todos nascemos dentro do pecado. Então a gente precisa ficar bem associado a isso, sobre Sim. criança, anjo. Uma coisa não tem absolutamente nada. O problema é que nós estamos dentro de uma herança católico-romana. Isso. E junto com isso, uma colocação do que o senhor falou anteriormente, do padrão do céu, de Yaakov, que mostrou os presentes para os irmãos. A nossa cultura, ela é inversa, a cultura brasileira. Ela é inversa. Então, aquele que nunca estudou, ele cresce como uma vítima da sociedade e que ele nunca vai ter a chance. E o que a palavra nos diz? Né? Que a gente é nova criatura. Se você não conseguiu estudar com 10, você estuda com 20. Se você não conseguiu estudar com 20, você estuda com 30, com 40, com 50. Não tem um limite. Você não é um coitadinho e isso, como o senhor falou, foi firmado ali um padrão que existem homens, mulheres, judeus, que mantêm uma estivá, que é um incentivo. E isso eu só estou associando para o irmão para a gente ver que culturalmente a gente vai tomando participação de coisas que elas são contra a palavra. É verdade. Não dá. Mas será que fazer uma pergunta? Não? Pode fazer. Eu sei que você tem uma pergunta. Se tem a pergunta, faça. A minha pergunta é só um complemento.
O que a gente tem bastante no Brasil é a captação do que a Igreja Católica colocou como real. E todos nós, judaístas, sabemos que 99% não funciona. Sim. Como diz ali, a criança é parecida com um anjo, só que quando o cara morre, ele está dormindo como um anjo também. E nem sempre ele foi um anjinho, né? É verdade. Então é tudo colocação. Eu creio que seja para remeter a santos que a igreja tem, que leva na memória da pessoa, esse tipo de dito popular, entendeu? A idolatria, essas coisas. E vai criando esses vínculos, né, Marcelo? E esses vínculos vão se perpetuando por gerações. E isso, irmãos, é uma coisa interessante, porque isso é uma coisa cultural, que para quebrar isso é muito tempo de ensino. E a gente ensina sempre a geração futura. Porque às vezes a gente fica com dificuldade de mudar. Uma coisa que a Andréia falou, de estudar, entendeu? O povo brasileiro é um povo maravilhoso, mas a gente percebe que nós temos um problema, novamente, cultural, com estudo, com leitura. Nós não gostamos de ler. Quem gosta de ler é tido como um alienígena. E o judeu, ele é chamado do povo do livro. Tanto que quando a gente vai em Jerusalém, e nós vamos logo lá em nome de Yeshua, nós vamos no Museu do Livro de Jerusalém, que é algo fascinante. Por quê? Porque nós gostamos de ler. O judeu, ele produz muita literatura por conta disso, por causa desse contato com o céu. Então esse contato com o céu faz com que a produção de literatura se transforme em novos tipos de conhecimento. Por exemplo, quando nós falamos aqui sobre Esaú e sobre Jacó e Esaú, nós estamos mostrando que tem dois reinos aqui que vão se confrontar: o reino da luz e o reino das trevas. O reino das trevas, ele vai usar de violência, tanto que Jacó vai receber aqui a visita de Esaú com 400 homens. Deixa eu te fazer uma pergunta: você precisa de 400 guarda-costas para visitar seu irmão? Para receber seu irmão que está chegando de viagem? Depois de 20 anos? Me ajuda, por favor. Por isso que eu falei que houve uma mudança no meio do caminho. Porque eu não preciso 400 guarda-costas, para que tudo isso? Então a gente vê que a metodologia deles é a violência. E a gente sabe disso. Eu não preciso citar nomes aqui. Mas a violência é uma prerrogativa que eles usam. Não concordou com a gente? Parte para cima. Começa com ofensas verbais, até partir para as vias de fato. Aqui, quando eles chegaram, está escrito que Esaú corre ao encontro, abraçou, lançou sobre o seu pescoço e beijou. E choraram. Por quê? Porque teve uma ação do Espírito Santo no meio desse caminho, aconteceu alguma coisa. Mas aqui a gente percebe que vai chegar um momento que o Império Romano vai ter que se curvar diante de Israel e vai dizer assim: quanto mal eu fiz para você. Rabino, isso é impossível. Não é não. Com Yeshua nada é impossível. E nós vamos ver Yeshua reinando. E ainda, o livro do profeta Zacarias diz que as pessoas vão sair de todos os lugares do mundo para ir a Jerusalém para poder celebrar as festas. Por quê? Porque vão ter que se curvar diante do sistema do Mashiach. Então, irmãos, nós estamos falando de algo aqui que aponta para o futuro. E é interessante que, quando eles se encontram, Esaú pergunta o seguinte: o que é isso? Quem são essas mulheres, essas crianças? Que monte de gente é essa aí? Por que Esaú está fazendo essa pergunta para Jacó? Alguém sabe? Por quê? Tem que ter um motivo. Né? Então, porque Jacó sempre foi uma pessoa espiritualizada, né? Ele sempre buscou o eterno. Então, quando Esaú viu tanta materialidade, né? tantas posses, tantas coisas, ele se perguntou, né? Se você era uma pessoa que buscava o eterno, buscava só as coisas do céu, como é que você tem tanta coisa da terra? E ele saiu de casa sozinho, voltando com, como diz aqui, um bando. A Torá.
Um bando. Quer dizer, você imagina o tamanho da vitória, o tamanho do sucesso que Jacó teve em 20 anos. É você ter um amigo e você não vê ele por muito tempo, e quando você vê ele de novo, como é que você está? Ah, eu estou bem, eu tenho tantas empresas, tenho tantos funcionários. Como assim? O espanto por tudo aquilo. E o cara recebe um presente com 580 animais. Só isso. Então isso, a gente tem que parar para ver o seguinte. E por que Jacó chegou nesse ponto? Porque ele conviveu com Labão, e Labão roubou Jacó muito. E o Senhor não ia deixar isso barato. Todas as vezes que você é roubado, o Senhor anota, para te devolver isso lá na frente com juros e correção monetária. E por que isso? Porque o Senhor vela pela vida do justo. E eu vou falar isso de novo aqui, irmãos, em nome de Yeshua. E você que está me assistindo aqui pelo YouTube, presta atenção no que eu vou dizer agora. Não adianta a gente achar que o Senhor não vai devolver. Ele vai devolver. Ainda que ele tenha que pegar Satanás pelo pescoço e falar assim: entregue o que é dos meus filhos. Mas ele vai ressarcir. E eu digo uma coisa para os irmãos: tudo o que você foi roubado, o Senhor vai trazer de volta. Foi o que aconteceu com Jacó. Labão mudou o salário de 10 vezes. E o Senhor enriqueceu ele. Por quê? Aquele que tentou enganar Jacó, sendo Jacó um homem puro, um homem justo, na realidade, então, estava debaixo de algo diferente, porque chega um momento que Labão diz assim: não vai embora não, porque eu sei que o Senhor está contigo, e eu só estou recebendo aqui por tua causa. Eu quero te falar que você carrega a bênção do Senhor. Enquanto você está em obediência, a bênção está contigo de tal forma que onde você andar, você vai ter sucesso. E as pessoas vão olhar e falar assim: uau, que bênção. Vai ter gente perseguindo? Lógico. Mas o Senhor vai trazer para você aquilo que é necessário. E eu quero lembrar você uma coisa: ele precisou do material. Apesar de ser um homem espiritual, ele precisava do material, porque o Senhor precisava honrá-lo para ele voltar para casa como príncipe, porque ele deixou Esaú usar durante 20 anos todas as posses dos pais. Agora ele volta, mas não para sugar as posses do pai ou da mãe, mas para chegar e dizer assim: eu estou aqui. Eu estou aqui com o sucesso que o Eterno me deu. Eu não vim aqui para dizer para vocês que eu preciso de um favor de vocês, mas eu quero mostrar para vocês o que o Senhor fez enquanto eu estava fora. Por isso, irmãos, isso é muito importante. Isso é muito importante aqui. E uma coisa que a gente precisa aprender é aquilo que Jacó mostrou para Esaú: eu sou generoso. Olha só isso. O que você acha que aconteceu com ele? Os 580 animais fizeram falta para ele? Por quê? Porque a alma generosa, está escrito em Provérbios, engordará. O que significa engordará? Você vai virar um balão? Não, você vai ter sucesso. Todo generoso, irmãos, quem dá as coisas, recebe as coisas. Não tem como. Por isso que os padrões estão aqui. Eu estou falando para os irmãos, tem padrões aqui dentro da Torá, que a gente tem que analisar e falar assim: uau, eu tenho que pegar e prestar atenção nesse negócio que está acontecendo aqui, para aplicar na minha vida. Pois não. Deixa eu colocar um pontinho aqui. Então, isso mostra para nós que você não pode abrir mão do espiritual, mas o Senhor também não te desampara no material. Não quer dizer que Jacó era espiritual, que ele não podia ter bens, né? Porque isso tem uma de volta. É uma doutrina por aí. Doutrina, você tem que
que ser pobre. Para você ser santo, você tem que ser pobre. Para mostrar que você é muito puro, muito santo, mas isso tem nada a ver. Ele continua com a espiritualidade dele aqui, mas ele é um homem bem sucedido. Se você dá 580 animais para alguém, é porque você tem muito animal. Outro detalhe, como ele foi generoso, vai ter um episódio aqui no 34 que eles vão matar os homens de Sherem. E eles vão saquear, vai vir gado, vai saquear, o despojo vai ser dos animais, de tudo que tem na cidade, vai voltar para eles. Né? Então, assim, isso aqui que ele deu não vai ser em relação ao que ele vai ganhar ali, vai ser mínimo, né? Então, tudo bem que foi de um jeito meio complicado, né? Mas o Senhor também permitiu, né? Que eles pudessem pegar o despojo. A importância disso, da gente olhar a Bíblia de uma outra maneira, porque a gente fica só... Vamos voltar para a tradição. A gente fica com aquela tradição que veio lá atrás. Voltar só um pouquinho do anjo que eu não pude falar. Jamais um anjo pode virar homem. Se uma criança nasceu anjo, ela vai ter que viver o resto da vida anjo. Ela não pode casar, ela não pode, né? E anjo não nasce, ele é criado, né? Então, é isso que eu estou falando. Quer dizer, a natureza dele não pode mudar. Ele pode nascer anjo e virar homem, né? Não pode. Nem homem virar anjo, né? É o contrário da palavra. Então, isso... Mas é 2000 anos de tradição. Você não perde tradição de 2000 anos rápido assim, né? Com o ensino da palavra. Eu queria falar uma coisa para os irmãos aqui. Nós podemos ser santos e ricos. Sim. Tem algum problema de ser santo e rico? Não. Abraão era. Salomão era. Davi era. Jó. Aí. Começando a lembrar dos exemplos aqui. Homens de Deus e ricos, que não perderam a sua espiritualidade, não perderam o contato com o Senhor por causa do dinheiro. Por quê? Vamos voltar para aquilo que eu sempre falo com vocês. Dinheiro é ferramenta. Para quê? Para a gente poder abençoar a vida dos outros. Enquanto você mais faz pelo outro, mais volta para você. E eu já disse isso para os irmãos, eu já falei, eu canso de falar para vocês aqui. O que você precisa? Eu preciso de roupa. Dê roupa. Plante roupa. Eu preciso de calçado. Dê calçado. Eu preciso de dinheiro. Dê dinheiro. Eu preciso de carro. Dê um carro. Você está doido para dar um carro? Como assim? Não estou doido. Não estou não. Nós mesmos ajudamos a comprar 2. Eu e o Rebeca. Você calcula o que pode acontecer daqui a pouco comigo, né? E eu estou falando isso aqui publicamente, então isso aqui está sendo gravado aqui, porque o dia que eu trocar de carro, eu vou falar assim, aquilo que eu falei aqui, lá na Paraxá, aquele dia, aconteceu. Porque, irmãos, a Rebeca tem uma frase que ela diz assim, o Eterno não fica devendo nada para ninguém. É simples assim. Por isso, nós temos que entender essa sistemática celestial. Por que você acha que os mandamentos vieram do céu? Porque eles são um padrão celestial para nós aqui na terra. Você quer agir de acordo com as coisas que estão nos céus? Cumpra os mandamentos aqui na terra. Não, mas os mandamentos não valem hoje. Quem é que disse isso? A pessoa que disse isso, certamente não quer obedecer. E outra coisa, irmãos, todos aqueles que obedecem são transformados pela palavra. Nós temos exemplos aqui de pessoas que obedeceram, que continuam obedecendo, e a vida está só subindo. E daqui a pouco a gente vai ver mais milagres. Nós estamos chegando em Hanukkah, né? Então nós estamos nos preparando para receber um montão de milagres aí em nome de Yeshua. Sua pergunta? Na verdade é uma colocação, né? Que ele até prova para Esaú que ele se manteve do Senhor, quando ele diz que ele continuou cumprindo as 613 mitzvot, mesmo estando na terra, morando debaixo do teto do enganador, né? É verdade. E olha só que interessante, né? O Marcos falou uma coisa interessante. A Torá não tinha sido dada ainda, mas ele já cumpria mandamento.
A Torá vai ser dada lá na frente por Moshe. Aquela não foi dada. Mas como é que ele obedecia então? Porque ele já sabia disso, porque ele frequentou a Yeshiva de Shem, ele sabia dos mandamentos, eles ainda não tinham sido registrados, mas eles já estavam sendo cumpridos. Os irmãos entenderam? Ah, mas foram todos, Rabino? Não, porque a maioria dos mandamentos vai depender do Beit HaMikdash, que é o templo, mas tem uma grande parte deles que eles já estavam cumprindo. Então esse homem, fiel do jeito que ele era, o que ele fez? Obedeceu. E o Senhor deu a contrapartida para ele. E olha que interessante, o Esaú fala assim, vamos embora comigo então, e tal. E Jacó diz assim, olha as suas crianças, olha o gado, eu não tenho como acompanhar o teu passo e desses homens. Vai na frente, não se preocupa que eu vou atrás. Esaú voltou para onde? Para Seir. E Jacó foi para onde? Sucot. Está escrito aqui em Gênesis 33, 16, 17. Assim voltou aquele dia Esaú pelo seu caminho a Seir. E Jacó, porém, partiu para Sucot e edificou ali para si uma casa. E fez cabanas para o seu gado. Por isso chamou aquele lugar Sucot. Olha que interessante isso. Esaú continuou agindo da mesma forma. E Jacó disse assim, eu vou para Sucot, eu vou para debaixo da proteção do Eterno. Eu não vou para qualquer lugar, eu vou para um lugar que Ele separou para mim, que Ele está me instruindo para ir. Uma coisa interessante, irmãos, a gente não escolhe para onde vai, nós obedecemos às determinações do Senhor, e quando Ele diz assim, vai para tal lugar, o que a gente faz? Junta as malinhas aí, vamos embora. Por quê? Porque quem manda na nossa vida é Ele. Rabino Shalom diz, não sou eu mais que vivo, mas o Mashiach vive em mim. Se Ele vive em mim, quem dirige a minha vida é Ele. Eu já não faço o que eu quero, eu faço aquilo que Ele me manda, porque eu me tornei voluntariamente seu servo. E quando lá em Hebreus capítulo 11, que é a Brit Hadashah dessa Parashá, quando lá em Hebreus capítulo 11 começa a falar sobre Sara, falar aqueles que receberam a promessa, aqueles que ainda não receberam, porque as promessas, existiam promessas que eram para o futuro, tudo isso mostra que havia um padrão, e eles já obedeciam a esse padrão. Quando eles obedeciam a esse padrão, eles então desfrutaram das coisas celestiais na terra. E quando chegaram na eternidade, obviamente, houve uma recompensa para eles. E a gente não sabe o que vai receber, porque o Rabino Shalom diz também que nós não imaginamos o que nós vamos receber. Mas alguns relatos de pessoas que já estiveram na eternidade dizem que o que está aguardando por nós é uma coisa muito tremenda. Então, nós hoje precisamos manter a nossa fidelidade, porque tem um outro detalhe, irmãos. Quando Yeshua veio com Mashiach ben Yosef, ele cumpriu a sua parte no que ele deveria fazer, que ele morreu por nós. Quando Jacob sobe, vê os anjos subindo e descendo a escada, ele vai para um local onde ele sofre. Ele simboliza o Mashiach ben Yosef. Quando ele está voltando agora, ele já se transforma em Mashiach ben David, porque ele é o guerreiro. Agora ele vai para uma guerra. Isso é tão claro que eles vão passar por um local chamado Siquém, onde vai haver uma guerra que foi o que a Rebece citou agora há pouco. Não vai levar agora o desaforo para casa. Agora vai haver luta, agora vai haver conflito. Por quê? Porque o momento é esse. Então, aqui nessa Parashá, o Mashiach ben Yosef e o Mashiach ben David vão aparecer várias vezes. Por quê? Porque eles vão aparecer figuradamente em situações da vida de Jacó, que é a nação de Israel. Isso é muito interessante a gente perceber, porque a gente vê que esse conflito está acontecendo, e quando Mashiach ben David vier,
ele vai vir para conquistar Edom, para conquistar Roma, para pisar os nossos adversários. E o salmista diz assim: diz o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, e porei os teus inimigos por estrado dos teus pés, para colocar os pés em cima. Isso também é uma coisa bem interessante a gente ver, irmãos, a atitude de Yeshua no que diz respeito ao seu futuro. O próprio Pai falou assim: não se preocupa, não, que eu estou preparando tudo para o futuro. No futuro, aqueles que te humilharam, você vai pisar sobre eles, não como vingança, mas como justiça. Os irmãos entenderam isso? E Yeshua não precisa se vingar de ninguém, não, mas ele precisa aplicar a justiça. Só que a justiça, ela é vista como uma forma de vingança. Percebe isso? Quando alguém faz uma coisa e você endurece o relacionamento, a pessoa fala assim: você está se vingando de mim? Não, eu só estou te colocando no teu lugar. Eu estou sendo justo. Os irmãos percebem como as pessoas olham e quando elas perdem aquilo que elas tinham um poder, uma autoridade sobre nós, e quando elas perdem isso, elas acham que nós vamos nos vingar. Vingança é outra coisa, irmãos. Vingança é um projeto, é um plano arquitetado para fazer mal para alguém. Isso é vingança. Mas a gente não faz isso com ninguém. Mas a gente aplica um caráter de justiça na vida da pessoa. É a mesma coisa que está acontecendo aqui. Você vê que quando eles vão para Siquém, Diná vai ver as meninas, as moças lá, e o filho, o próprio Siquém, que é o outro Siquém, ele fica assim, apaixonado, né? E pela menina é o Hamor, né? O pai de Siquém. E o Siquém, quando ele vê a menina, ele fica apaixonado e tal, e pega ela e se deita com ela e aquela coisa toda. Ela fica humilhada, e quando manda uma comitiva para chegar em Jacó e dizer assim: olha, a gente queria que a sua filha fosse esposa do meu filho, porque ele gostou muito dela e tal. Só que ele já tinha feito o que não podia fazer. E aí os filhos olham e dizem assim: não, aí não. Agora nós vamos preparar um negócio. Aí quando eles fazem um plano, aí já é diferente. Eles vão arquitetar um plano e vão dizer assim: não, peraí, não dá para vocês se casarem com as nossas filhas, com os nossos filhos, e nós com as filhas de vocês. Sabe por quê? Vocês não são circuncidados. E aí não dá para a gente fazer isso, vocês são impuros. Quem sabe se vocês se circuncidarem todos, a gente pega e faz uma aliança com vocês. Por quê? Porque depois que o camarada é circuncidado, imagina circuncidar uma pessoa sem uma anestesia, uma faquinha de pedra. Sem uma pomadinha para colocar. E os relatos aqui no terceiro dia dói, e dói com força. E eles sabiam disso, porque para eles a circuncisão era algo natural, só que feita com uma criança de 8 dias, quando o seu corpo está com as defesas mais altas e a criança não sente dor. Pegou um adulto, vai doer? Lógico que vai. Eles, sabendo disso, armaram e disseram: bom, então faz assim. E quando todo mundo se circuncidou, o que os meninos fizeram? Agora nós vamos lá. Agora nós vamos executar o nosso plano. Aí é vingança. Os irmãos entenderam? Chegou lá, era justo fazer isso? Era. Mas precisava fazer desse jeito? E Jacó achava que não. Mas
uma coisa interessante, irmãos, que se eles chegaram a fazer isso é porque a medida de iniquidade daquela cidade já tinha se enchido, e precisava haver um julgamento. E o julgamento veio através de quem? Dos filhos de Jacó, do povo de Israel. E você vai perceber que hoje acontece a mesma coisa, quando Israel combate Hamas, Hezbollah e outros grupos terroristas. Eles estão sendo julgados através das mãos do povo de Israel. E aí, de qualquer nação por aí, pelo mundo, que se levantar contra Israel, o Senhor vai usar a nação de Israel para julgar esse país. Não adianta. Israel é instrumento de bênção, mas também é instrumento de julgamento. O povo de Israel carrega isso, nós carregamos isso. Você pode chegar num lugar e trazer a bênção para aquele lugar, mas você, com a tua presença, pode trazer julgamento. Como assim, Rabino? Você pode trazer a santidade, a palavra do Senhor, que vai confrontar a vida daquela pessoa, e se ela não mudar, vem o julgamento. Isso foi muito comum em Atos, que eles sacudiam o pó da cidade, né? E a cidade ficava entregue ali. Então nós passamos por aqui, vocês não quiseram. Agora vai vir todo tipo de coisa ali. Mas só voltando aqui um pouquinho para Paraxá, é porque também, na realidade, aquele povo queria que eles fossem Errat Amem, um povo só. E jamais Israel vai ser um povo só com gentios, né? Então a proposta aqui era essa deles: não, a gente vai dar nossas filhas, vocês dão as nossas, a gente vai virar um povo só. Imagina se até não deixaria um negócio desse. E a intenção, segundo o Midrash, é que eles queriam pegar o povo, pegar Jacó e seus filhos, absorvê-los e roubar as riquezas que eles já tinham conquistado até então. Então, na realidade, o problema não era um casamento. O problema é o seguinte: eu estou vendo que eles têm muito, e como nós somos mais do que eles, nós temos condições de absorvê-los e acabar com eles, e depois ficar com as mulheres deles e com o dinheiro deles. Ou seja, era um bom negócio para eles. Só que aí tem o Senhor. Tem o Senhor que já sabia disso, e o Senhor então incitou os filhos de Jacó para poderem chegar e matar todos os homens naquela cidade. E é uma coisa interessante, irmãos, porque também tem uma parte do Midrash que diz que isso aconteceu porque aquela cidade já havia cometido crimes. E esses crimes já tinham subido até a presença do Eterno. Então agora era o momento de serem julgados, porque eles cometeram aqueles crimes e ficaram impunes. E você sabe que não existe impunidade no céu. Pode existir aqui na terra. A autoridade pode deixar o camarada impune, mas o céu não deixa não. O céu vai lá e julga. E ele faz o que precisa fazer. Eu quero só mostrar uma coisa para os irmãos agora. Gênesis 35, 1 e 2. Tem uma palavra muito interessante aqui, porque diz assim, que o Eterno disse para Jacó: levanta-te e sobe a Betel, e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu. O que é altar? Altar em hebraico é misbeach, e isso é um acróstico, que eu quero mostrar para você o que é o altar agora. Ele é a letra Men, Mechilá. A primeira coisa que o altar tem é perdão. Depois, a letra Zain, Zehut, que é mérito. Depois a letra Bet, Berahá, que é bênção. E a letra Het, Raim, vida. Quais são as 4 coisas que tem? Perdão, mérito, bênção e vida. Todas as vezes que você coloca alguma coisa no altar, é porque precisa de perdão. Você está fazendo aquilo para alcançar um mérito diante do Senhor. Vai liberar uma bênção e vai mudar a sua vida. Os irmãos entenderam a importância de um altar? Por isso, o altar ele é tão tremendo e tão profundo. E olha só que coisa interessante,
O texto em hebraico tem 4 letras para Misbeá, em hebraico. E essas 4 letras, quando você vai para a quimatria, mostra que o altar dá resultado na vida de todo mundo, porque o 4 é o número do mundo. Mas o que é preciso para mim poder ver o altar dar resultado para mim? A kavaná, a intenção de coração, a oferta que eu vou colocar no altar, ela produz isso. Olha só que coisa interessante. Então, isso é muito lindo a gente ver como o altar funcionava. Você vê que quando uma pessoa chegava diante do sacerdote com sacrifício, geralmente ela tinha cometido um pecado, ela precisava de perdão. Aí ela era perdoada, alcançava o mérito do perdão. Ela recebia em troca disso uma bênção e saía de lá cheio de vida. Então você vê que na Torá o altar ele funcionou muito bem. Para as pessoas que tiveram necessidade, o altar funcionou muito bem. E aqui o Senhor está dizendo para Jacó para ele fazer um altar. Para ele edificar um altar em Betel, que é o lugar onde ele tinha aparecido na primeira vez. Isso aqui é muito interessante, porque o Senhor diz para ele assim: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos e mudai as vossas vestes. Aquele momento era um momento de um avivamento na vida de Jacó e da sua família. Por quê? Primeira coisa, tira os deuses estranhos. Isso significa que nem todo mundo que estava na família de Jacó estava bem espiritualmente. Devia ter algum dos servos dele, alguém lá que não estava muito bem espiritualmente. Então precisava tirar aquilo que não correspondia com a palavra do Senhor. A segunda coisa, purificai-vos. Uma das formas de purificação é a gente ir para o mikve, ou fazer imersão. E a outra é pedindo perdão dos nossos pecados, para que haja purificação. E depois muda as vestes. A mudança de veste indica uma mudança de atitude na vida da pessoa. Ou seja, isso tudo aqui vai finalizar com uma mudança de atitude. Então, o altar, ele precisa fazer com que eu tenha uma mudança de atitude depois que eu ofereci alguma coisa para o Eterno. Eu não posso continuar do mesmo jeito. Eu tenho que mudar, eu tenho que ser transformado em alguma parte do meu caráter, da minha vida. E por isso é profundamente necessário que a gente se adapte a isso e fale assim: eu vou fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Ou seja, eu tenho que obedecer em alguma coisa, eu vou então agora me liberar para mim poder fazer isso e obedecer. E o interessante é que eles se levantaram e subiram a Betel e fizeram um altar lá. Então, as pessoas que estavam ali deram a Jacó os deuses estranhos que eles tinham nas suas mãos e as arrecadas que estavam nas suas orelhas. E Jacó escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E está escrito assim: eles partiram e o terror de Elohim foi sobre as cidades que estavam ao redor dele, e não seguiram após os filhos de Jacó. Irmãos, quando você se purifica, o inferno então é aterrorizado pela tua santidade. Você acredita nisso ou não? Por quê? Porque o Senhor se encarrega de mostrar para as pessoas que estão ao seu redor quem é você. Demônio detesta luz. Por que nós vamos celebrar Hanukkah? Que é a festa das luzes. Não é só para reconsagrar o nosso tempo, é porque uma luz, ela é capaz de influenciar muita coisa. Ela é uma luz pequena, ela dissipa grandes trevas. Se você pega, você está num ambiente totalmente escuro, quando você acende uma luz, você clareia todo aquele ambiente. Precisa mais do que uma luz? Não. Você percebe a importância da luz? Percebe a importância de nós fazermos a coisa certa? E quando a gente faz a coisa certa, o terror do Senhor vem sobre aqueles que estão ao nosso redor. E as pessoas vão falar assim: quem são essas pessoas que carregam esta luz? Pois não,
Eu posso voltar um pouquinho para o altar aqui, que eu acho interessante que ele volta em Betel, né? Ele está renovando o pacto com o Eterno de novo. Porque ele fez esse altar logo quando ele começou a caminhada dele. Né? Ele nem tinha contato com o Eterno assim, de ouvir a voz do Eterno, como aliança. E aqui ele vai, é o início da caminhada dele. E aqui nos ensina o seguinte, que a gente tem que voltar de novo onde a gente se perdeu. E tirar deuses que no longo do caminho a gente adquiriu para nós. Né? Porque a gente tem deuses que está em nós, que a gente fala assim, não, isso aqui eu não tiro, de jeito nenhum. Né? E só que o Eterno está falando com ele, eu quero que você faça o altar, eu quero que você mude, purifique, mude as suas vestes, para você recomeçar. Porque tem momentos que a gente precisa recomeçar. É verdade. Recomeçar e levantar um altar de novo ao Eterno. Porque parece que eu sou crente há 150 anos, não importa isso. E ainda é pior, porque se tem 150 anos, é que você se perdeu mais ainda. Porque se é novinho, ainda está com o primeiro amor, está no fogo, está uma delícia. Mas quando você caminha muito, é muita coisa que já aconteceu. Então eu vejo que tira esses ídolos que você colocou e até conceitos errados que a gente tem na nossa mente, que a gente precisa rever e tirar da nossa mente isso, porque o Senhor quer dar um novo tempo para a nossa vida. Né? Isso aqui era todo o povo. Outra coisa, eles foram lá em Sherem, com certeza pegaram um monte de coisa, muita coisa de idolatria. Outra, nós temos Raquel aqui que tem os ídolos do pai de Labão. Né? Então, assim, quanta coisa tem aqui que a gente, dentro da nossa casa, eu estou falando na casa física e casa espiritual, nós precisamos voltar e rever o que a gente precisa mudar para esses deuses que foram levantados. Nós levantamos altares muitas vezes, não para o Eterno. Altares profanos. Precisa tomar cuidado com que tipo de altar nós estamos levantando. Para quem é o altar que nós estamos levantando? O que nós estamos oferecendo nesses altares? A gente tem que parar para pensar nisso, irmãos. Que tipo de sacrifício a gente coloca no altar? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando o sacrifício era colocado no altar, colocava qualquer coisa lá, né? Ah, não? Colocava o quê? Aí eu vou fazer agora uma pergunta para você. O que você está colocando no seu altar? É o melhor? Agora, proibir animal com defeito. O animal tinha que ser o melhor. Agora você imagina, você tem um rebanho e o Senhor fala para você assim, sabe aquele animal que você gosta mais? Sabe aquele cordeiro que você chama ele pelo nome? Porque tem isso, né? Quem é fazendeiro tem os animais de preferência. Então, o Senhor fala assim, pega aquele animal e dá para mim. Não, e aquele boi, sabe aquele boi reprodutor, forte, que você tem? Entrega para mim. Sabe a melhor vaca que você tem? Dá ela para mim. Ah, Senhor, aí o Senhor está exagerando, né? Não. É assim que funcionam as coisas do Senhor. A gente não pode fugir do padrão. Por isso que eu estou falando para você que tem um padrão. Você é aquilo que você obedece. Será que você tem kavaná e emuná suficiente para fazer isso? Porque precisa ter. Precisa ter uma postura de dizer assim, Senhor, eu tenho aqui uma coisa dentro do meu coração que eu vou fazer. Ainda que me custe. Quando foi no caso de Davi, ele falou assim, eu não vou fazer nada para o Senhor que não me custe alguma coisa. Então, tem que ter exemplos que nós precisamos aprender. E isso não estou falando só de dinheiro, não. Eu estou falando agora de dinheiro porque o que as pessoas mais precisam hoje no mundo é dinheiro. Mas eu tenho que pensar nas outras coisas. Eu preciso pensar em saúde, eu preciso pensar em shalom, eu preciso pensar em família. Eu tenho várias formas de fazer isso. Eu preciso ter saúde, vamos ajudar alguém que está
está precisando de remédio, se você ajuda alguém nessa área, isso volta para você numa outra área, na mesma área. Vamos ajudar alguém que está com problema em família, que só vai resolver os problemas da nossa família. Os irmãos estão entendendo? Quer dizer, não é só dinheiro, dinheiro é um elemento, mas tem tanta coisa que a gente pode fazer pelos outros, para que a nossa vida seja enriquecida. Deixa eu só falar uma última coisa aqui, que eu vou precisar terminar para achar daqui uns minutos. Lá na Torá, né, uma das coisas que o Senhor fala para eles é o seguinte: chamou o seu nome, falando de Jacó, Israel. Israel, em hebraico, são 5 letras: Yud, Shin, Rei, Aleph, Lamed. Só que aqui nós temos os 3 patriarcas e as 4 matriarcas, que é na letra Yud, Isaac e Jacó; na letra Shin, Sara, ou na letra Sim, né? No Resh, Rahel e Rivka; no Aleph, Abraham; e no Lamed, Leia. Tem aqui então os patriarcas e as matriarcas. Interessante que são os patriarcas 3, as matriarcas 4, que dá 7. Israel são 5 letras, 12. Lembrou de alguma coisa? Olha as 12 tribos aqui. No nome Israel. Isso é muito interessante, irmãos, porque isso são coisas que a gente aprende na tradição judaica, para a gente ver que no nome Israel já estão as patriarcas, os patriarcas, as matriarcas e as 12 tribos, ali dentro daquele nome em hebraico. Isso mostra para a gente o quanto o idioma hebraico ele é maravilhoso, e ele aponta para realidades físicas e espirituais que são grandiosas. E aí a gente vê que o Senhor, quando muda o nome dele, reafirma a promessa que ele tinha feito. Ele diz que ele daria para ele, para os seus descendentes, né, a terra que ele tinha já prometido a Abraão e Isaac. E ele diz assim: e a tua descendência depois darei a terra. Então, a promessa não foi feita só para os patriarcas, foi feita para a descendência futura. Todos os judeus receberam a mesma promessa dos patriarcas, ou seja, a terra de Israel é nossa, é dos judeus, ela não pertence a outro povo. Não adianta árabe ir lá, não adianta palestino, não adianta ninguém chegar lá e dizer que a terra é deles, porque aquele que é dono da terra deu a terra para Israel. Não adianta ninguém querer tomar. Então, isso é uma coisa que hoje ela precisa ficar muito clara, porque existe aquela fala enganosa que tem sido dita ao longo dos tempos para reafirmar que a terra não é de Israel, que aquilo não pertence aos judeus e que eles têm que sair da terra. A gente chama isso de narrativa. É a narrativa que não para. O diabo tem juntado gente, e principalmente tem um organismo mundial chamado ONU, a Organização das Nações Unidas, que dá nojo desse organismo. A única coisa que eles fizeram de bom na história foi proclamar Israel como nação. 1948 foi através do Oswaldo Aranha, naquela votação. A única coisa que eles fizeram de bom na história, porque o resto é só porcaria. Nada de bom eles fizeram. A partir disso, nós temos hoje ataques sistemáticos a Israel partindo de lá, para o mundo inteiro, para dizer assim: não, o judeu ele tem que sair da terra, porque o palestino é que está certo, porque o fulano é que está certo. Então, irmãos, eu quero só mostrar isso aqui para vocês e trazer para o tempo presente, para você poder entender o seguinte: que aquilo que o Senhor fez, Ele prometeu para os nossos patriarcas, para os nossos pais, e essa promessa não pode ser quebrada por ninguém em tempo nenhum. Eu quero dizer para você que não existe ninguém no universo capaz de quebrar aquilo que o Senhor prometeu. Eu vou falar de novo porque você não entendeu. Eu não estou falando só de Israel, eu estou falando de você.
Se o Senhor prometeu para você alguma coisa, não existe força nenhuma no universo, capeta dos infernos, sei lá o que, ninguém é capaz de fazer com que a promessa que o Senhor fez para você não se cumpra. Eu costumo dizer o seguinte: se Satanás quiser entrar na frente, Yeshua põe o pé na cabeça dele e fala: sai, é meu filho e minha filha, eu prometi. Ele é fiel para cumprir. É a palavra amém. El Melech Neman, Deus meu rei é fiel. Ele vai cumprir. Pois não. Posso colocar um pontinho? A gente estava até comentando isso dentro do carro. Quando Deus fala, já cumpriu. Só não cumpriu na terra. Porque quando o Eterno abre a boca, eu vou dar a sua descendência a essa terra. Já cumpriu na eternidade. Só tem que esperar o tempo da terra, porque nós estamos ligados com o tempo. O Eterno não, lá tudo é presente. Então quer dizer, isso tudo aqui que está aqui, já aconteceu para o Eterno. Apocalipse já aconteceu para o Eterno. Então nas promessas da nossa vida, na eternidade já aconteceu. E a gente fica com medo, mas será que vai cumprir? Não, mas já aconteceu na eternidade. Só falta vir para a terra, né? Porque nós temos a limitação do tempo. E o Eterno ele tem que preparar a história para chegar àquilo que ele nos prometeu, assim como ele preparou Israel. Sim. E está preparando Israel, né? Ele está preparando a nossa vida para que o Apocalipse possa acontecer, né? Quer dizer, já avisou bem antes, as pessoas já se prepararam naquela época, que morreram, né? Que falaram, não, eu quero a eternidade. Quer dizer, nós estamos nos preparando, mas tudo vai acontecer, nada, nenhuma vírgula vai cair. Yeshua disse isso, né? Nenhum tio, nenhum iud, nada vai cair da palavra. Tudo vai se cumprir, porque a palavra permanece para sempre, né? É verdade. Só para a gente finalizar aquilo que a Rebete está falando. Só para você entender, quando um profeta fala alguma coisa, ele é um profeta legítimo. Ele vê as coisas da eternidade e traz para a terra, para materializar aquilo que está na eternidade. Eu queria que você entendesse a importância de quem tem o dom profético e o ministério profético. Esse homem ou essa mulher, ele é também um embaixador celestial. Ele ouve as coisas, ou ele vê as coisas, e ele saca aquilo, e verbaliza. Porque se você não verbalizar, não acontece. Os irmãos estão entendendo isso? Aí eu tive uma visão, mas não posso te contar. Não vai acontecer, porque não contou, não verbalizou. Os irmãos se lembram que nós criamos uma palavra? Então, se o profeta genuíno falou alguma coisa com você, e se essa profecia foi depois reafirmada 1, 2 ou 3 vezes, você pode ter certeza que vai acontecer. Ninguém é capaz de segurar isso. Por isso, tem falso profeta? Tem. Mas onde tem o verdadeiro, tem o falso. Onde tem o bom, tem o ruim. Todo judeu é bom? Lógico que não. Todo cristão é bom? Lógico que não. Mas agora eu vou pegar o ruim como base para condenar o bom? Eu não posso fazer isso. Eu preciso entender isso. Eu tenho que olhar para as pessoas e falar assim: eu creio. Se o profeta abriu a boca e falou, vai cumprir. E cumpre. E quando cumpre, qual é o nosso prazer? De dizer assim: Senhor, Tu és fiel para sempre. Para sempre. Tem uma frase que o pessoal diz, né, os evangélicos dizem muito, e eu quero repetir essa frase aqui porque eu acho que ela cabe nesse momento, tá? Os irmãos dizem assim: Deus é fiel. É verdade. E é verdade. Ele é verdadeiro. Pode acontecer o que for, Ele não vai mudar com a gente. As pessoas mudam, as circunstâncias mudam, os tempos mudam,
mas Ele não muda. Ele não muda. Ele falou, pode esperar que Ele vai fazer. Mas como que vai cumprir? Isso não é problema nosso. O nosso problema é estar no lugar certo, na hora certa e obedecer. Quando a gente obedece, a coisa acontece. Preste atenção nessa última frase, porque nós precisamos disso, para que aquilo que o Senhor falou se cumpra nas nossas vidas em nome de Yeshua. Você que me acompanhou até agora, quero deixar para você um abraço, que o Eterno te abençoe em nome de Yeshua, e na próxima Parashá nós vamos trazer mais coisas para poder abençoar a sua vida em nome de Yeshua. Shalom, 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 toda rabá.